Próxima sessão, Figure It Out. Essa é uma sessão rápida, fácil, ela está em português, mas ela é de suma importância para que você associe a gramática, o estudo da linguagem ao contexto. Então o que ela faz? Ela simplesmente faz buscar elementos do texto que mostram para o aluno o quanto essa gramática que ele vai estudar em seguida é importante. No caso aqui, olha, observe a frase com duas palavras em itálico ao final do texto de Jesse Owens, sobre Jesse Owens. A que tempo se referem os verbos can e could, presente ou passado. Ele vai entrar nesse estudo de can e could. Então, ele simplesmente olha no texto, observa dentro do contexto e faz essa dedução. A partir daí, você passa a trabalhar com ele a gramática desse verbo. Em seguida, professor, você entra na parte gramatical. A gente pode chamar assim como sendo, porque a maioria do que a gente tem aqui é realmente estudo gramatical. Ela se chama Observing Language. É esse o título que a gente colocou, porque ela é mais do que simplesmente estudar a gramática, mas é observar essa gramática, ver como ela está acontecendo, ver o significado dela. Aqui, então, por exemplo, um exemplo do livro 2, na página 78, onde a gente trabalha Present Perfect e Simple Past. Ah, que tema difícil. Bom, então, a gente está trabalhando Present Perfect e Simple Past. Como é que você pode fazer isso? Você pode fazer uma leitura simples do que está no livro, isso aqui tem em português, que é para o aluno poder estudar em casa, poder fazer algumas correlações. Eu, particularmente, gosto que o professor também vá para o quadro, que ele explique da sua maneira, para que o aluno tenha duas formas de observar. E existe uma terceira maneira. Professor, você se lembra que eu falei do nosso site? E daquela área chamada Mac Extra, que está lá no meio, aquele íconezinho preto, onde você pode baixar algumas coisas? Pois é, uma das coisas que você pode baixar são PowerPoints, que tem exatamente essas explicações gramaticais. Olha que interessante, então aqui no caso eu tenho Present Perfect e Simple Past. Isso aqui é um PowerPoint que a gente baixou da internet e você pode baixar também. Se você tiver um projetor em sala de aula, olha que maravilha, você vai mostrando a explicação, ela de novo está em português, né? E o aluno vai vendo e entendendo, a explicação está ilustrada. Então é uma terceira forma de se trabalhar a gramática. A gramática, das formas que ela puder ser abordada de uma forma clara, trabalhando o significado, trabalhando a forma dessa gramática, isso vai fazer com que o aluno entenda e passe a aceitá-la e compreendê-la de uma forma bastante positiva. Após a explicação gramatical, você tem o exercício. Então, nada de novo aí. A intenção é reforçar aquilo que foi explicado, esclarecer dúvidas e assim por diante. Importante também notar que o Observing Language, ele vem em pequenas sessões. Por quê, professor? Porque a gente sabe que talvez não dê tempo de dar tudo. Então, fique tranquilo, seja seletivo, pegue o que você acha que o seu aluno vai entender, vai compreender, trabalhe bem aquilo. Se não der tempo dele fazer esse outro tema gramatical, não tem problema. Isso, num outro momento, quando der, ele vai aprender. Em seguida, essa questão gramatical, nós temos o nosso segundo texto. Então, a gente entra aqui novamente no Speak Your Mind, e de novo, aquele exercício de falar, de desenvolver a oralidade de uma forma bem simples, rápida, sem grandes exigências. E em seguida, Reading To. Reading To é um outro texto sempre relacionado ao tema. Eu gosto muito desse aqui, eu sou apaixonado por esse texto, que é o Frankenstein. A gente está em uma unidade falando sobre ética na ciência. E quando a gente fala em ética na ciência, a gente pensa em coisas do tipo clonagem, transgênicos, coisas modernas. Na realidade, a discussão sobre ética na ciência já vem de muito tempo, e o Frankenstein, que é um livro escrito 200 anos atrás, já faz justamente essa discussão. Então, o que eu gosto, e eu acho que os alunos gostam também muito disso, eles se entusiasmam, é justamente o fato da gente tratar o aluno como um ser inteligente, falar, ó, gente, olha que barato, a gente está falando sobre ética na ciência, e vamos ver esse pedacinho de literatura aqui, que também está falando sobre isso. Chegando próximo do final da unidade, professor, você tem o listening.
Ele está em quase todas as unidades, em algumas a gente optou por não colocá-lo. E eu entendo perfeitamente que, dependendo das condições nas quais você trabalha, você não vai ter como fazê-lo. Em primeiro lugar, porque talvez você não tenha nem o aparelho na sua escola, ou porque talvez a sua sala de aula seja muito barulhenta. Então fique tranquilo. Se não der para fazer, não deu para fazer. O listening está aí para ajudá-lo, para fazer com que a sua aula fique um pouco diferente, mas ele não vai macular o seu encaminhamento, o conteúdo do que você está trabalhando, tá? Então fique bastante tranquilo com relação a isso. Se você puder fazê-lo e conseguir fazê-lo, eu particularmente acho que motiva bastante os alunos, tá? A gente teve o cuidado também de fazer listenings onde houvesse um certo nível de autenticidade. Então olha esse aqui, da unidade 2 do livro 1. Nós estamos ouvindo um anúncio de cabine de piloto, que é uma coisa que se ouve normalmente. São informações que, né, na vida real acontecem. O aluno simplesmente tem uma questão de múltipla escolha. É tranquilo dele fazer. Muitas vezes a gente optou, inclusive no listening, por colocar o texto e o aluno vai ter que só preencher algumas palavrinhas ou perceber algumas coisas ali. Então, a intenção realmente não é fazer um listening difícil para que o aluno responda essas palavras. E por último, professor, eu queria, assim, lhe pedir que quando você vai corrigir esse listening, faça isso com bastante tempo. Então, assim, eu normalmente não recomendo que o professor comece um exercício de listening, de compreensão auditiva, a 10 minutos antes do final da sua aula ou a 15 minutos antes do final, porque ele vai precisar de tempo para corrigir. É importante que o aluno ouça mais de uma vez, 2, 3 vezes o áudio inteiro. Depois, na hora de corrigir a questão, where is the announcement being made? On an airplane, on a train, in an airport? Se há alunos que não conseguiram entender, toca de novo aquele trechinho onde ele está falando isso, onde ele está dando aquela deixa, né? Pega aquele pedacinho e toca 2, 3, 4 vezes para que os alunos todos tenham a oportunidade de ouvir. É muito importante que quando se faz um listening, que o aluno ao final do exercício não ganhe a resposta, que ele passe pelo processo de descobrir a resposta. Aí sim ele vai estar se tornando uma pessoa mais capacitada. E vamos falar um pouquinho sobre writing. A gente consegue fazer o nosso aluno de ensino médio escrever? Difícil, né? Não é tão simples. Mas, de novo, a nossa proposta no Globe Tracker é fazer com que o aluno escreva com uma certa autenticidade, mas sem muita preocupação em escrever textos perfeitos ou longos ou nada muito complexo. Queria mostrar, por exemplo, esse texto aqui da página 31. Olha lá. Think and write, instant messages. Ele está escrevendo mensagens instantâneas na internet. Ele está conversando com alguém, está no chat, né? E a pessoa fala, hey there! E ele vai simplesmente digitar, ou obviamente escrever, o que ele responderia nessa situação. É um tipo de escrita, como eu disse, autêntico, razoavelmente leve, onde naturalmente se comete erros, e não há problema nenhum com isso. Então, a nossa intenção é que sempre que houver um exercício escrito, que não haja muito essa preocupação com o correto, mas que haja preocupação com o processo, para que o aluno possa escrever um pouquinho em inglês e sentir que ele tem essa capacidade de se comunicar em inglês. Nossos alunos são nativos digitais, eles usam a internet com muito mais fluência que a gente. Às vezes a gente se sente até um pouco intimidado em querer oferecer alguma coisa que se refira ao meio digital para os nossos alunos. Mas na realidade, eu percebo que os nossos alunos muitas vezes sabem fazer algumas coisas, eles sabem lidar com redes sociais, sabem jogar alguns jogos, mas não sabem fazer outras. Por exemplo, eles não sabem fazer pesquisas na internet. O Globe Tracker partiu para isso, partiu para que o aluno fizesse web search. Como que ele vai fazer essa pesquisa? Simplesmente digitando no Google, né? Olha, eu quero que ele descubra que língua que se fala na China, na Índia, em Israel, que línguas, aliás, na Nova Zelândia, na Nigéria, em Porto Rico e assim por diante. O aluno vai ter que ir no Google, no caso aqui, provavelmente a Wikipédia já resolva a questão dele, e
trazer essa informação. São informações, novamente, rápidas, simples, mas que vai fazer com que o aluno use a internet de uma maneira diferente que ele costuma usar normalmente.